Olá, professores da Escola Bíblica Dominical. Meu nome é Christopher, eu sou professor aqui da Escola Bíblica de Blumenau, Santa Catarina. E eu estou aqui para mais uma lição da pré-aula, para estar passando algumas informações, dicas e um conteúdo bem legal e bem diferente para você, professor, que nos assiste, que nos acompanha aqui no canal. Nós trabalhamos com a lição da CPAD e nós estamos no último trimestre de 2018, já em breve fecharemos o ano de 2018. E a lição que nós utilizamos é Adolescentes Vencedores, Aprendendo com as Cartas. Esta é a lição que nós estamos encerrando esse ano de 2018. A nossa aula de hoje, estamos na lição de número 8 e falaremos um pouquinho sobre santidade. O tema da nossa lição é Santidade. A santidade não saiu da moda. Então a gente vai comentar um pouquinho sobre a santidade. Eu quero trazer também aqui algumas dinâmicas para vocês a respeito desse assunto, a respeito desse conteúdo. E é bem bacana, peço que você, professor, preste atenção para que a gente possa discutir um pouquinho sobre essas ideias e sobre o que esse assunto quer falar para nós. Os objetivos da nossa lição são mostrar que ser santo não é uma opção para os cristãos, mas um mandamento. Destacar o interesse de Deus em nossa santificação e explicar o que ficar não tem nada a ver com o jovem cristão. Então a lição ela traz para nós essas ideias, esses assuntos para a gente discutir, para a gente debater, para que nós possamos alcançar os nossos objetivos, para que os adolescentes entendam de uma vez o que é santificação, o que é santidade e todos os tabus em relação a esse assunto possam ser quebrados e as dúvidas também possam ser sanadas ao longo dessa aula. Nós esperamos que você, professor, tenha dado uma lida no conteúdo, em tudo aquilo que a gente já passou nas outras aulas também. E essa é uma aula que ela fica bem interessante à medida que você inclui algumas ferramentas naquilo que você pode aprimorar na sua aula. E é isso que eu quero trazer aqui para você, né, nessas breves palavras, para ser um vídeo rápido, mas também um vídeo bem objetivo para que possa te proporcionar uma experiência diferente na sala de aula. A primeira ideia que eu queria trazer para você, professor, é a gente desmistificar a questão da santidade, né? Lá em Êxodo 35, quando Deus pede para que Moisés ele construa o tabernáculo, para que ele construa o lugar onde Deus ia se revelar, né, ao Moisés, e ele ia lá para falar com Deus, para expiar os pecados do povo, Deus mandou que alguns utensílios fossem separados para aquela obra. Então, é interessante que você, professor, comece falando para eles o que é santidade, englobando esse assunto geral para que isso possa facilitar no decorrer da tua aula. Então, o que é santidade? Você vai trazer para eles. Esse exemplo que eu vou trazer aqui nesse primeiro contexto é bem prático, é bem óbvio, eles vão já sacar no início o que você vai estar querendo dizer para eles. Então, lá quando Deus pede para Moisés fazer o tabernáculo e todos os utensílios, Deus ele especifica o tipo de utensílio que ele quer. Então, as peças que ele vai separar, que Moisés vai separar para propiciação, para pureza, para se purificar, os incensos, as mesas, todos os utensílios, as taças, né, o candelabro, enfim, todas as coisas que Deus fez, todas as coisas que Deus ordenou que Moisés fizesse, que eles construíssem, a gente às vezes tem essa falsa ideia de que aquilo ali tudo era perfeito, enfim, né? Mas nós sabemos que aquilo foi feito pelos homens, então algumas coisas que eram de ouro ou de bronze, elas foram feitas, mas elas poderiam ter algumas imperfeições, né? Assim como aquilo que era usado para imolar os animais, de repente eles não conseguissem limpar isso totalmente, ou quando eles iam limpar, sempre fica alguma bactéria, alguma coisinha, ainda mais naquele tempo que não tinha toda a esterilização que a gente faz hoje em dia. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que ser santo é ser separado. Então, Deus pediu, quando Moisés construiu o tabernáculo, porque ele separasse algumas coisas para ser usado na obra. E ser santo é ser separado para fazer algo para Deus. Então, ele já tem que ter essa ideia. E lá, no Antigo Testamento foi assim. Moisés separou alguns utensílios para que eles fossem usados para a obra de Deus, para a glória de Deus. Mas esses utensílios não eram bem simétricos, talvez de repente, então algumas imperfeições haviam naqueles utensílios,
né? Eles nem sempre estariam sempre puros ou sempre limpos, eles limpavam sempre depois, mas como eu falei, às vezes poderia ter uma bactéria, alguma coisinha assim. Então, o que que isso quer dizer? Quer dizer em si que a pureza daquilo ou a perfeição daquilo não está correlacionada com o propósito para que aquilo foi feito. O propósito de Deus a santificar, a separar aquelas coisas é que elas fossem usadas exclusivamente para aquilo, para a obra de Deus. Então, sair fora de se santificar, vamos dizer assim, ou não ser santo, seria usar aquelas coisas para outros propósitos. É como se eu pegasse aquilo que foi feito para honra e glória de Deus, para servir na casa de Deus, e usasse para tomar o meu refri do dia a dia, vamos dizer assim. Então, aquilo foi feito para a obra de Deus, foi separada para a obra de Deus. Esse é o conceito central e resumido de uma forma bem simples e explicativa para que os adolescentes possam entender. É a forma de santidade. Então, é algo que é separado para fazer aquilo que Deus designou, para cumprir um propósito dentro do plano de Deus. Então, você falando isso, eles já vão entender perfeitamente e a gente já pode entrar, né, nesse primeiro tópico. Eu acho interessante, tem uma dinâmica bem legal e é rapidinha de você fazer, que você pode pegar um exemplo, você pode pegar um copo como esse aqui e uma tampinha de refrigerante. Se você encontrar uma tampinha de refrigerante daquelas de garrafinha, que ela é menor, é melhor ainda, essa é a ideia para você começar. Então você pode fazer essa dinâmica de abertura com eles. Você pode pegar uma jarra com água, pegar um copo e botar do lado a tampinha. Aqui eu não tenho a tampinha para mostrar, mas você vai entender. Aí você pega essa jarra com água e você diz assim, ó, agora nós vamos servir água, eu quero que vocês, né, tomem um gole. Então você vai servir água no copo e você também vai servir água na tampinha. O que que isso o que que você vai passar para eles? Eles vão, logicamente, sentir alguma dificuldade em tomar, né, a água na tampinha, até porque vem muito pouca água para colocar, para pegar, enfim. Porque aquele não foi o propósito da tampinha, aquele não é o propósito da tampinha. Já o copo não, é diferente. Uma porção de água você já consegue, né, muitas vezes saciar a sua sede. Ele foi feito para isso, esse é o propósito dele. Após você entrar na questão de o propósito sobre ser santo, separado para Deus, para ser usado em um propósito, você pode já introduzir essa dinâmica rápida, mostrando para eles que todas as coisas foram criadas com um propósito. Eles foram criados com um propósito. Então Deus tem um propósito para todas as coisas. Todas as coisas foram criadas para um propósito e eles têm, à medida que eles realizam esse propósito, é à medida que a gente vai se aproximando daquilo que Deus chama de santidade, daquilo que a gente vai ver um pouquinho mais à frente na lição, que é o processo de santificação. Então você pode já introduzir essa dinâmica no começo da lição e eles vão entender, passando para eles um pouquinho a respeito de propósito e daquilo que eles podem fazer. O tópico 1 da lição diz assim, fui chamado para ser santo. Então, foi como eu comentei no começo, separei aqui em tópicos, né, esses 3 assuntos. Fui chamado para ser santo, separação, santidade, separação para separação de um uso comum para ser usado para Deus, aquilo que a gente comentou já no começo, e ter a honra de ser criado para algo maior. Entender que tudo aquilo que Deus criou, tudo aquilo que Deus planejou e projetou é para que nós estivéssemos inclusos nesse plano. E é muito triste ver quando as pessoas elas não conseguem entender para que elas foram criadas. Uma forma rápida e uma forma até fácil de a gente, né, entender um pouco isso é sabendo as ferramentas que Deus nos deu. Muitos de nós temos talentos, dons e talentos. Alguns têm talento para comunicação, outros para desenho, música, oratória, enfim, esportes, vários tipos de aptidões. Então, cada um de nós foi dotado de um talento, de uma ferramenta. Esse ferramenta é o dom que Deus nos deu para que a gente possa cumprir esse propósito. Então, à medida que nós encontramos ou com que nós utilizamos essas ferramentas, a gente se aproxima mais de cumprir esse propósito. E aí a gente entende essa questão de santidade. Então, para a gente fechar esse primeiro tópico, seria isso. Entender o nosso propósito e para que a gente possa gerar essa santidade através desse propósito. O nosso segundo tópico, que a nossa lição traz, é o que é santificação. Então, para nós
completarmos para eles e também eles possam entender esse assunto, a gente vai falar assim, o que é santificação? Você pode perguntar para eles o que eles têm ideia como santificação, e aí a gente debate um pouquinho sobre esse assunto. É lógico que você vai trazer a premissa daquilo que é santificação, é o ato de um ser divino nos tornar santo, ou tornar santo aquele que crê em Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. Então, à medida que nós cremos em Cristo, nós nos tornamos santos, à medida que nós nos abandonamos no pecado, ou quando Cristo nos tira do pecado, ele nos liberta do império das trevas e nos transporta para o reino do seu Filho amado. Assim Deus faz conosco, através de Cristo Jesus. E a partir disso, nós começamos um processo de santificação, que é um processo onde, quando nós vamos descobrindo aquilo que nós somos criados, para que nós somos criados, nós começamos a nos santificar. E essa santificação, ela nunca para. À medida com que nós vamos fazendo aquilo com que nós somos chamados, nós vamos galgando um processo de santificação que ele se vai terminar apenas no céu, quando nós chegarmos lá e estarmos com Deus santos e perfeitos. Então a santificação em si, ela é um processo, ela é caminhar cada dia na caminhada com Cristo, cada dia como nós vamos evoluindo, nós vamos buscando através da palavra, através do louvor, da gratidão a Deus, das atitudes diante de adversidades ou também de coisas boas que acontecem. Toda a forma com que nós vivemos, ela demonstra a nossa santificação. E para o adolescente isso é muito interessante, porque o adolescente precisa entender que não é ele estar separado, no sentido, como a gente falou do primeiro tópico, de eu não posso me misturar, eu não posso conviver com pessoas assim e tudo mais, tem que ser perfeito. Não. Você é separado para cumprir o seu propósito. Então isso é indiferente se você está no meio dos teus amigos, na tua escola, você não vai ficar numa bolha fechada. Você vai ser usado para o propósito que Deus te criou lá onde você está. E esse propósito ele pode acontecer em vários lugares. Lógico que nós também precisamos vigiar e entender os lugares que nós podemos ir, conhecer as nossas fragilidades, porque o inimigo ele é astuto, então ele vai entender que se a minha fragilidade é festa ou coisas assim, e eu digo, eu vou lá porque eu vou santificar os meus amigos, porque eu vou ganhar eles para Jesus, e eu sei que esse é meu ponto fraco, então eu preciso vigiar nisso. E tem uma dinâmica bem legal para você fazer nessa questão de vigiar, para que a gente possa fechar todas as brechas, para que o inimigo ele não tenha espaço para entrar e nos tirar do nosso propósito. Aqui eu dei uma folha, metade de uma folha A4, e tem uma dinâmica, ela é bem simples, você vai entregar uma folhinha dessa aqui para cada um dos alunos, pela metade, e vai pedir para que eles forcem ela, no sentido, puxando um lado para a direita e o outro para a esquerda, que eles forcem, façam assim, né? Vai fazer bastante barulho, que eles forcem realmente, eles vão ver que não vai acontecer nada com o papel. Após eles fazerem esse teste, você explica sobre a brecha. Então, o que você vai dizer para eles? Você vai dizer o seguinte, olha só, quando a gente não vigia ou quando a gente começa a fugir daquilo que nós somos chamados, do nosso propósito, a gente começa a abrir brechas na nossa vida. E uma dessas brechas pode acabar de vez com aquilo que nós chamamos da nossa santidade, do nosso propósito. Então você vai simbolizar isso com um pequeno rasguinho aqui na ponta superior da folha. Então você vai simbolizar isso. E você vai pedir para que eles façam de novo esse teste, né? Então você vai pedir para que eles forcem de um lado, do outro, e aí quando eles forçarem um pouquinho a mais, eles vão ver que essa folha ela vai se romper. O que aconteceu aqui? Simbolizando uma brecha. A partir do momento em que a gente foge daquilo que é o nosso propósito, ou a gente esquece o nosso propósito para que nós somos chamados, nós começamos a abrir brechas, e essas brechas elas podem ser utilizadas para acabar com a nossa experiência com Deus, com aquilo que a gente tem vivido com Deus, com o nosso processo de santificação. É lógico que Deus ele é longânimo e Ele é perdoador, e se nós nos arrependemos, Ele vai nos perdoar e tudo mais, mas a questão é que nós não precisamos deixar chegar nesse ponto. A gente pode viver uma vida em santificação, sempre buscando atender aquilo que é o nosso propósito para que nós fomos criados. E o último tópico que a nossa lição traz é sobre a questão de relacionamento, de ficar. Então a lição, provavelmente, existem várias outras formas que a gente pode abrir brecha, essas questões de brecha, mas uma das formas com que os nossos adolescentes
convivem, principalmente nos nossos dias de hoje, é a questão de relacionamento, ficar, namoro e tudo mais. Então, eu acredito que a lição ela quer trazer esse embasamento para que os nossos adolescentes eles possam se resguardar disso. Então, o que é, quando ela traz esse tema e ela traz essa questão para nós, ela diz o seguinte: não fui chamado para ficar. Eu não fui chamado para isso. Então, é importante que você explique. Eu acredito que você, professor ou você líder, bate em cima desse assunto muitas e muitas vezes com seus alunos, inúmeras vezes, mas é importante a gente reforçar, a gente frisar com eles a importância de eles serem separados e eles prezarem pela casa do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Então, quando você trata desse assunto ficar, gera muitas polêmicas, gera muita conversinha e tudo mais, mas é importante que você demonstre para eles a falta de compromisso com essa palavra, a falta de compromisso com as coisas de Deus através do ficar. Geralmente quem fica, enfim, não busca um namoro sério para se relacionar com alguém para casar, essas pessoas, elas querem ficar. Então, tem uma dinâmica muito interessante que você pode fazer nessa questão, que ela é uma dinâmica bem legal, que você pode pegar assim 2 pães, tenta comprar na padaria aqueles pães bem bonitos, assim, todo cheio de detalhes, né? E aí você vai pegar um deles e você vai dividindo com a classe. Você vai dando um pouquinho para cada um e eles vão comendo, e o outro você não toca, você deixa ele ali inteiro. E aí você vai começando, vai passando para cada um vai pegando, vai comendo, tá bom, tudo bem. Aí depois você vai dizer para eles, beleza, então vocês comeram, agora olha só, tenho esse aqui inteiro e tem esse aqui, né, que já foi mexido aqui. Se vocês fossem para casa de vocês agora, com a família de vocês, qual desses pães aqui você levaria para o café da tarde? Quase, provavelmente, 99,9% dos alunos vão dizer que levariam aquele pão que está inteiro, que não foi tocado, que não foi mexido, que está ali intacto ainda, bonito, aparente. E aí você entra com a mensagem com relação ao ficar. Você vai dizer para eles que o ficar é mais ou menos isso, é você pegar um pouquinho, né, daquilo ali, e conforme os adolescentes hoje, algumas pessoas ou alguns amigos dele, você pode até usar exemplos disso. Você conhece um amigo teu que ele fica com várias pessoas? Então, é como simboliza esse pão aqui, cada um pega um pedacinho, cada um já provou, mas quando você quer se relacionar com alguém, você quer alguém puro, você quer alguém que está, vamos dizer assim, intocado, né? Que nunca beijou ninguém, que está se guardando para o dia correto, para o seu marido, para a sua esposa, e assim por diante. Você pode usar essa dinâmica para mostrar para eles como funciona, né? Então, muitas vezes é isso que nós queremos, né? Tanto as meninas quanto os meninos. Cristãos buscam alguém, até mesmo os não cristãos, você pode perguntar para os meninos ou para as meninas qual é o tipo de pessoa que ela quer se relacionar, se é aquela que já teve experiências de beijo, de namoro com várias outras pessoas, ou se é alguém para você, ou alguém que só ficou com você, alguém que só namorou com você, alguém que só se relacionou com você. Então, isso é importante para a gente entrar nesse assunto de ficar, que é uma questão muito, muito séria, porque muitas vezes o que acontece? A questão de sentimentos, a questão de entrega, a questão de defraudação, que é causar uma expectativa no outro, a qual muitas vezes não conseguem, né, suprir essa necessidade. Nós vemos muito dos nossos adolescentes hoje com uma certa carência por problemas familiares e vários outros problemas, e muitas vezes eles acabam jogando essa carência deles em cima de um namorado, de uma namorada, e a gente sabe que se eles não têm estrutura, se eles não têm uma cabeça formada, ou muitas vezes, né, já não têm um emprego, não pensam no futuro, aquilo ali vai servir como, uma hora vai acumular tudo em cima, né, do adolescente ou da adolescente, essas responsabilidades, e isso vai sucumbir. Então é importante que eles entendam que ficar na idade deles não é algo legal. Não é algo legal porque eles vão estar manchando a imagem deles também como cristãos, seja na escola, onde quer que eles estejam. Então, o que nós orientamos como líderes? Primeiro, eu como líder, ou de repente você como professor e líder, entendo que
para eles namorarem, seria interessante que eles já tivessem um emprego. Então, deixar essa fase do namoro, deixar essa fase ficar lá para frente, quando eles forem jovens, já tiverem seus trabalhos, estiverem nas suas faculdades, bem resolvidos financeiramente, né? Tem muita gente que diz, mas isso vai demorar e tudo mais. Mas essa é uma fase de aproveitar. Não aproveitar beijando várias bocas de várias meninas ou meninos por aí, mas aproveitar estudando, brincando, saindo com a sua família, curtindo a família, os amigos de uma forma saudável. Nada disso é impossível para aquele que verdadeiramente está em Cristo. Então, para fechar com eles e para que eles entendam essa questão, eles podem sim, hoje, nos dias que nós estamos vivendo, serem santos, viverem em santidade. Desde que eles entendam que isso não é, como eu falei no começo, ser perfeito, alguém que nunca vai errar, alguma coisa assim. Não. Estar em santidade, viver uma vida santa é entender um propósito para que eles foram criados. Muita gente tem dificuldade de andar em santidade porque não sabe o propósito para o qual foi criado. E aí, por não saber e não conhecer a identidade própria, essa pessoa vai buscando em vários outros propósitos aquilo que eu falei. Não vai dar certo. Então, enfatize isso com eles. Deixe com que eles registrem bem isso dentro do coração deles. Que a partir do momento que eles encontrarem o propósito para o qual eles foram criados, eles vão começar a entender a santidade. Que Deus separou eles para esse propósito, para cumprir esse propósito. E ajude também você, professor, a ele descobrir esse propósito. Porque uma das grandes dificuldades de jovens, adolescentes, muitas vezes até nossas, são descobrir qual é o nosso propósito. Né? Temos um propósito geral como cristãos, mas existe algo específico também para nós da parte de Deus. Entendendo isso, eu creio que eles vão entender o que é ser santificado, o que é santidade e todas as outras esferas dos relacionamentos deles, sejam para ficar, sejam de amizades, tudo aquilo que envolve questões de santificação vai estar mais clara para eles e eles vão começar a entender qual é o objetivo realmente de nós cristãos, com a nossa santidade, vivendo uma vida caminhando para mais perto de Deus. Eu espero que você possa ter pego essas dicas, você possa passar para eles essas dicas, dessas dinâmicas, e eles possam ter essa aula uma bênção, serem abençoados através da sua vida, professor, através da vida de todos os professores que aqui nos assistem. Se você gostou dessa aula, deixa o seu like, compartilhe, acompanhe também a gente nas outras redes sociais e nós estamos aqui para ajudá-los. Até uma próxima aula, um abraço e até mais.